Deus trouxe você. Você não sabia que Deus iria falar, mas sabia que Ele estava te atraindo para cá de alguma maneira. E Deus o trouxe. Sabe, uma das coisas que eu tenho forte no coração é que é Deus mesmo que nos atrai, como a pastora Sueli falou aqui no início. Tanto isso é forte porque, imagina, eu tenho tantos anos na vida da igreja, eu nasci na vida da igreja, fui consagrado ao Senhor quando era ainda pequenininho, depois fomos crescendo nesse ambiente de igreja, e fomos crescendo e nunca saí. Olha que coisa, nunca me passou um dia na cabeça, falando, não quero saber mais de nada, nunca tive. Se eu tenho um testemunho para contar, é esse, eu não saí, né? Eu acho que teve momentos que a vida fica mais quente, outros ficam um pouquinho mais frio, mas nunca saí, porque eu acredito que Deus sempre me atraiu de volta. Amém. Sempre. Teve um dia que eu fiquei chateado demais. Vocês já tiveram esse dia, você ficar chateado com a vida? E eu me senti, por um momento, deixado de lado. Sabe as células cresceram, aí meu discipulador nós éramos só 2, depois éramos 3 células com ele, depois éramos 5, depois éramos 10. E aí, eu estava com ele lá desde o início, parece que ele me deixou de lado. E aí eu falei, então tá bom. Não fui no culto. Na segunda-feira, 6 horas da tarde, lembro como hoje, ele foi lá na minha casa. Aí ele falou assim, Rafael, você não falta. Por que você faltou? Eu falei, não, nada não. Bravo. Nada não. Aí ele falou assim, mas você acha que precisava eu vir aqui? Eu falei, não precisava. Então tá tudo resolvido? Eu falei, tá tudo resolvido. Essa foi a conversa. E nunca mais me ausentei por ficar chateado com alguém. Por quê? Porque eu percebo que é o Espírito Santo que nos atrai. Semana após semana. Aqui é o lugar que você vem e lava a alma. Aqui é o lugar que você vem e sua fé é renovada. Aqui é o lugar que você vem e você recebe às vezes a paz do Senhor, irmão. Seu coração já dá aquela supitada. Por quê? Porque é o ambiente onde Deus opera. Se você falar de poder de Deus em alguns lugares, as pessoas não dão crédito. Mas quando você fala no lugar certo, nesse ambiente espiritual, que é um ambiente que nós oramos para estar aqui, nós clamamos para estar aqui. Antes de nós pregarmos, nós clamamos a Deus, Senhor, coloca a palavra que o Senhor quer falar para tocar o coração dos irmãos e de todos aqueles que forem. Os irmãos estão compreendendo? Então tem um ambiente de fé. E nós acreditamos que quando nós nos reunimos aqui, em nome de Jesus, Ele se faz presente aqui conosco. Então, não é por acaso. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E você veio buscar o Senhor. E Ele quer te abençoar. Ou seja, você veio para ser abençoado. E Ele veio para te abençoar. É algo tremendo. Hoje eu quero dizer algo para você. Nós vamos falar: o sim de Deus está próximo. Uau. Que coisa! O sim de Deus está próximo. Será que é isso que o pastor quer dizer? Eu quero dizer com aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nós, intermédio. Ou seja, para quantas forem as promessas, todas as promessas da Bíblia, creio que tem uma palavra de Deus aqui, e tem mesmo. Quantas forem as palavras de Deus, para todas as promessas, elas estão disponíveis para você. Amém. Nós tomamos posse da promessa de Deus quando nós cremos que ela é para nós. É impossível o Senhor ser meu pastor se eu não crer no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Quando eu tenho revelação que Ele é o meu pastor e que nada me falta, aí sim eu tenho a alegria no coração para passar no meio das diversidades. Não é verdade? Sim ou não?
Ou seja, porque para todas as promessas, há promessas que Deus falou com você quando você ainda era criança. Há promessas que Deus falou com você quando você era uma jovenzinha que estava pensando em se casar. Nós temos aqui, a maioria todos são casados. Eu não. Com Jesus. Com Jesus. Ou seja, antes mesmo disso, Deus te deu promessas. Deus deu promessas para você. Para mim, no meu caso, eu nasci, eu acho que minha mãe ficava lá, vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor, declarando que eu seria o pastor. E eu cresci na cabeça, quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheiro. E fui crescendo. A minha brincadeira na infância, uma delas, era fazer célula, grupo familiar. Eu juntava os meus amigos da rua. Minha rua, nunca vi uma rua para ter tanto menino. E vamos aqui, juntava lá e fazia como eu via eles fazendo, as células de adulto, que eu não tinha naquela época célula de criança. E eu fazia. Aí minha mãe ficava lá de olho para ver o que eu estava falando. Olha que coisa. E você vai crescendo. Por quê? Porque tem promessas de Deus para a sua vida. Amém. Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje eu quero falar como o sim de Deus está para o seu futuro. Deus tem um sim para você. Deus tem um sim para a sua vida. Deus fez planos para você e alinhou a sua vida para isso. Se você crê, você vai ver a glória de Deus acontecendo em cada um deles. Ou seja, Ele já tem o sim da sua vida planejado. Ele tem um sim para o seu futuro e para todas as áreas da sua vida. Ele tem um sim para o seu casamento abençoado. Ele tem um sim para as suas finanças abençoadas. Ele tem um sim para o seu relacionamento com Deus da maneira que você deseja. Olha que coisa. Quantas vezes nós temos um desejo de ter um relacionamento mais profundo com Jesus e nos perdemos, mas Ele também tem um sim para o seu relacionamento com Ele. Ou seja, muitas vezes nós paramos à beira do caminho, mas hoje é necessário nós aprendermos a desfrutar que o sim de Deus está próximo. Mas acredite, antes de ouvir o sim de Deus, no sim de Deus acontecer em sua vida, algo vai acontecer, você vai ouvir muitos nãos. E às vezes, sem perceber, nós não nos consideramos mais capazes de crer que o sim de Deus está próximo. Se você for parar para pensar, muitas pessoas ficam à beira do caminho por causa dos não. Lá no Brasil, tem um lugar que chama VaptVult. Às vezes é Vapt, o Vult demora. É aquele lugar onde você faz todos os documentos. Ou lá em Goiânia, em Goiás, né? Eu não sei como é que é nos outros estados. E aí tem a Polícia Federal está lá, o departamento. O Poupa Tempo daqui. É Poupa Tempo? Não é? Ou seja, que junta todos os departamentos. Aí você chega, você quer fazer uma coisa, só que a fila tem 200 pessoas à sua frente. E na hora, o que você faz? Eu não vou voltar no outro dia. A hora que você volta no outro dia, tem 399. Mas olha para você ver, a última vez fui fazer a revalidação da minha carteira de motorista e estava lá, eu era tipo assim 300 alguma coisa. Na hora, dá aquela vontade de você pegar descendo. Mas eu fiquei lá esperando. Era o número 300, mas tinha uns 200 na minha frente. Aí você vai vendo, chama, não aparece, chama, não aparece, vai pulando. Passados uns 20 minutos eu estava sendo atendido. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitas vezes você tem recebido não. Só que o sim de Deus estava logo ali. Você está me entendendo? Se você vai embora e desiste daquilo que Deus falou com você, não vai acontecer. Se você vai embora, às vezes você tinha que receber apenas 19 nãos, e no 20º era o sim de Deus.
que faz parte do processo de Deus para a sua vida. Enquanto você não recebeu aquilo que você deseja, Deus vai trabalhando o seu interior, Deus vai trabalhando o seu caráter, Deus vai trabalhando as suas motivações, Deus vai trabalhando aquilo que você tem falado. Os irmãos estão entendendo? Porque é fácil muitas vezes nós chegarmos aqui e falarmos uma coisa para você andar em fé. É fácil. Algumas vezes é fácil. Mas e quando Deus vem checar? Se aquilo que está no seu coração é a mesma coisa que você está falando? Olha que coisa. Mas eu ouso dizer para você, o sim de Deus está próximo da sua vida. O sim de Deus para as promessas que Deus falou ainda quando você era criança. Promessas que Deus falou para você quando você chegou em Portugal. Promessas que Deus falou para você num dia que você estava na sua casa clamando por Ele em lágrimas. Eu quero dizer que está próximo de acontecer no nome de Jesus. Mas terá que aprender a passar pelos não, para conseguir permanecer e chegar no sim de Deus. Tem uma história, eu conto assim, uma história de um homem nos Estados Unidos que foi lá, juntou um dinheiro e comprou uma terra. E um dia lá, plantando, né, seu Valdeno, igual os goianos, porque os portugueses não plantam tantas fruteiras, né? Mas lá nos goianos, meu Deus, exatamente, qualquer pedaço de terra, num lote tem lá jabuticabeira, pé de limão, pé de abacate, pé de não sei o quê. E quando essa história que ele estava lá tirando o capim para poder plantar, ele encontrou uma pedra brilhando, foi lá ver, era ouro. E o que ele fez? Contou para a família, se juntaram, compraram equipamento e começaram a fazer aquele processo para tirar o ouro. E passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eles não conseguem tirar a quantidade que valeria a pena continuar com aquilo. E ele não tinha dinheiro para fazer sozinho, então ele se junta com os outros e agora tem a pressão, porque o dinheiro não está entrando, só está indo, o dinheiro não está entrando, só está indo. O que ele faz? Se sente obrigado agora a vender a terra, vender os materiais para quitar todo mundo. E beleza, ele era um vendedor de seguro. Passa-se um mês, a pessoa que comprou a terra decidiu, falou, olha, se ele achou que tinha ouro aqui, vamos tentar também. Aí ele vai e cava. Na hora que ele cava, descobre-se o ouro. Aí está lá numa reportagem, estou fazendo uma reportagem, ele estava assistindo a televisão e ele viu, e a repórter perguntou, quanto tempo que o senhor escavou? Foi muito profundo. Ele falou, não, cavei 1 metro. 1 metro. E nós encontramos o ouro que vale a pena. Ou seja, a sua vitória está a 1 metro. Você vai parar. O sim de Deus está a 1 metro. Você vai parar. Esse vendedor conta essa história que ele fez um quadro e colocou no escritório dele. Colocou assim, a vitória está a apenas 1 metro. Não pare de escavar. A 1 metro. Não pare de escavar. Não pare de escavar. Ou seja, as portas fechadas vêm dia após dia tentando abalar você. Depois que eu cheguei aqui em Portimão, deixa eu te contar, tem um monte de porta que não quer se abrir. Mas Deus tem falado comigo, você vai ser uma grande nação. Você vai ter uma igreja de vencedores. Você vai ter uma igreja de milhares. E eu olho e falo, meu Deus, meu Pai, e o diabo vem me atacando, e eu continuo ouvindo as mesmas coisas. Eu te gerei, eu te plantei, a grandeza está dentro de você. Uau! E eu falo, será que eu estou ouvindo? Será que eu estou doido? Será que eu estou ouvindo coisas que realmente, né? Porque quando você não ouve de Deus, realmente é loucura. E Deus falou comigo, eu mesmo tenho falado com você. Eu mesmo tenho falado com você. Hoje eu estava tomando na casa de banho, né? Tomando banho, para vir para cá. E falando, Senhor, é Tu mesmo?
mesmo que está me chamando para ir? E ele falou: pode vir. Ele continuou mandando eu ir. Essa semana eu falei: Senhor, eu preciso de sinais do céu. Aí os brasileiros começam a me mandar mensagem: pastor, não conversei com ninguém, só eu e Deus. Pastor, não desanime, não desiste, porque Deus é por você. E tudo que Ele prometeu para o Senhor falando que ia fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Se quiser, eu até leio a mensagem, que é um texto desse tamanho. Eu falei: olha só, olha só. Ou seja, o sim de Deus está próximo. Quando você encontrar um não, ao invés de ficar desencorajado, ouse crer que você está mais perto do sim. Ouse crer que você está nas portas do sim de Deus para a sua vida. Se você soubesse e pudesse ver o seu futuro, e soubesse que teria que passar 20 anos até chegar ao teu sim, como é que seria para você? Se tivesse que ficar anos e anos esperando, você ficaria crendo, posicionado? Porque há coisas que Deus quer fazer em nossa vida que é bastante profundas. Há coisas que Deus quer fazer em nossa vida que são elevadas. Por isso eu ouso dizer para você nessa hora: não desista. Porque se não desistir, você vai ver a recompensa da palavra de Deus se cumprir na sua vida. Hoje eu ouso dizer para você: muitas pessoas ficam desencorajadas nos nãos. Outras, infelizmente, se perdem. Perde a paixão, perde a motivação e começa a levar simplesmente a vida pela barriga, do jeito que dá, vai. Mas não é essa vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida sobremodo abundante. Amém. Uma vida com alegria no seu coração. Amém. Aleluia. Ou seja, outros se sentem rejeitados, amargurados, outros foram abusados e têm vivido às vezes experiências terríveis, e no passado ainda tem muita coisa ruim. Mas nada disso tem o poder de atrapalhar o seu futuro, se você crer na palavra de Deus. A palavra de Deus mostra uma mulher, Marcos 5, versículo 25, que ouviu durante 12 anos da sua vida os não das pessoas. Mas houve um dia que aquela mulher hemorrágica, que estava em desespero, eu fico imaginando a cena. Imagina a senhora tem neta já? Neto, netinho, já tem? Uma neta com 10 anos. 10 anos. E a senhora viu os aniversários dela? Não. Não viu? Mas ela está aqui? Portugal? Está. Mas eu geralmente não estou. Mas imagina que a senhora não pudesse ver por causa de uma enfermidade. Imagina que a senhora não pudesse ir no casamento das suas amigas. Imagina que você não pudesse sair para ir no Pingo Doce, ou no Continente, ou no Lidl, ou sei lá onde, comprar o que a senhora quiser. Tem um supermercado de roupa, como é que chama lá mesmo? É daqui? Chama... Primark. Você não pode ir na Primark, aquele tanto de gente, mas você não pode estar lá porque você era uma mulher hemorrágica. E a mulher hemorrágica naquela época não podia andar no meio das pessoas. Qualquer pessoa que visse uma mulher com fluxo de sangue contínuo deveria apedrejá-la. Olha que coisa. Não podia ir nos aniversários, não podia ir nas bodas de ouro, não podia ir para a escola, não podia fazer nada. E ela já tinha gastado os recursos que tinha e mesmo assim não tinha conseguido. Mas houve um dia que ela disse: se eu apenas tocar nas vestes, serei curado. Olha para você ver, ela não foi curada quando tocou, ela foi curada quando disse: se eu apenas tocar, eu serei curado. Ou seja, hoje nós estamos aqui para dizer para você: você precisa voltar a falar das promessas de Deus para a sua vida. Você precisa falar: Deus me prometeu, vai acontecer. Deus me falou que eu terei um casamento abençoado, eu terei um casamento abençoado. Deus me falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Deus falou que eu não vou ser miserável, que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu não vou mendigar o pão. Tudo que eu tocar abençoado será.
Vocês têm que falar amém. Falar amém. Faz alguma coisa, parece que vocês estão espantados. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Para tudo, todas as promessas de Deus para a sua vida, você tem o sim, tem o amém. Essa mulher esperou 12 anos. Mas um dia ela vem e toca em Jesus, e no meio da multidão ele para. E agora a coisa fica ainda mais grave. E quando ele para e pergunta quem tocou, agora ela corre risco de vida para valer. E se alguém reconhece ela lá? E os discípulos falam: não, quem te tocou? Você está no meio da multidão. Como que alguém te tocou? Alguém te tocou. Mas Jesus sabia que era alguém que tinha falado. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós estamos falando. Nós estamos dizendo aqui do que vai acontecer. Essa igreja vai ser grande. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai prosperar ao ponto de todos os membros dela enriquecer para a glória de Deus. Aleluia. Nós vamos ter grandes turmas de cursão, turmas grandes CTL, vamos ter até seminário pastoral em algum momento, para a glória de Deus. Anota isso, porque vai chegar o dia que nós vamos recordar desse dia chamado hoje, 25 de junho. Ah, você lembra que o pastor falava? Ah, parecia que era loucura da cabeça dele. Nós vamos ter um prédio para 1000 pessoas. Vamos ter ar-condicionados de última geração. E as irmãs que hoje reclamam do calor, inclusive minha esposa, vai reclamar do frio. Vai falar esse pé, né? Vai acontecer o que acontece lá no Bueno, lá em Goiânia. Ai, pastor, tá quente. E só que era gente de mar, ar-condicionado velho, aquela confusão. Agora os ar-condicionados congelam, as irmãs têm que ir de roupa de frio. Olha para você ver. Ou seja, é o que nós estamos dizendo. Nós vamos começar agora a mandar para você também a palavra em MP3 para você ouvir durante a semana no seu celular. Às vezes você não consegue assistir pelo YouTube a palavra. Nós vamos, a partir de amanhã, nós vamos mandar lá no grupo para você poder ouvir e ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Amém. Aleluia. E quando você ouve e agora você fala, você libera a fé. Amém. Você ouviu e agora você falou. Você ouviu e eu falei. Eu ouço e falo. Eu ouço e falo. Quando você vai para a célula, nós estamos também liberando fé, porque lá você também fala para a glória de Deus. Aleluia. Hoje é dia de nós nos levantarmos e declararmos em alto e bom som: há um sim de Deus em meu favor. Amém, amém. Você pode dizer isso? Há um sim de Deus em meu favor. Aleluia. Deus sabe o que Ele está fazendo. Você pode estar em um não agora, mas acredite, o sim de Deus está vindo em sua vida. Eu sei que a cura está vindo. Eu sei que a prosperidade está vindo. Eu sei que a alegria está vindo. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Se você soubesse que faltam apenas 3 nãos para você então passar o não da sua vida, você desistiria? Hoje eu ouso dizer para você: não desista. Deus coloca sonhos em nossos corações. E esses sonhos não são contra a palavra de Deus. Lembre-se, Deus não te dá sonhos para você desviar. Não é o que muita gente faz? Recebe a bênção e desaparece. Já viu isso? Recebe a bênção e nunca mais. Aí vai lá, perde tudo, aí volta de novo. Deus não quer fazer isso com você. Deus quer te abençoar e te abençoar e te abençoar de glória em glória. Deus quer te abençoar e te abençoar e te abençoar. Mas lembre-se, tudo que Deus fizer é para que Cristo seja expresso na terra através da sua vida e através da vida da igreja. Então, ouso dizer para você, José teve 3 não. José do Egito, 3 não. E ele enfrentou para os sonhos dele.
Só que da mesma forma que Deus deu o sonho para José e José realizou, os sonhos que Deus colocou no seu coração vão acontecer. Amém. Vão acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que a senhora é abençoada, é abençoada. Amém. Se falou que você vai ter um casamento próspero, feliz, é isso que você vai ter. Eu tenho um casamento feliz, acredite em mim. Não dá para disfarçar muito não, né? Nós estamos lá na hospedaria da pastora Sueli e não dá para disfarçar muito não, né, pastor? Tipo assim, se fosse uns 2 dias, 3 dias, mas nós estamos quase um mês, né? Quase 20 dias já. Ou seja, dá? Não dá, né? Não dá não. É muita realidade, Você vê que tem coisa que é sofrimento. Acredite em mim. É um pouquinho mais difícil. Ou toma aqui, por favor. 30 dias antes de vir para cá, nós ficamos 30 dias hospedados na casa da minha mãe, lá em Goiânia. Pensa! Meu Deus do céu! Todo mundo passou por isso aqui, de ficar na casa de alguém? Vocês também passaram? Não, né? Meu Deus, foi difícil demais. Foi difícil. 30 dias, contaram. Mas tinha que acontecer para a gente poder resolver as coisas, né? Não é fácil não. Mas por que a gente aceitou? Porque esse momento era necessário para a gente estar aqui, cumprindo o sim de Deus para a nossa vida. E eu ouso dizer para você, olha para você ver. José do Egito recebeu a rejeição dos irmãos. Deus deu um sonho. Não foi José não estava orando naquele momento e pedindo: Senhor, faz de mim um governador. Não fez isso. Senhor, faz de mim. Não, ele não estava fazendo isso. Deus apareceu para ele em sonho, deu para ele uma visão, falando que ele seria. E imediatamente seus irmãos o rejeitou completamente. Os irmãos lembram dessa história. Depois ele é lançado na cisterna. Então você tem um não da rejeição, depois você tem um não do abandono, quando as pessoas te lançam para fora da vida delas. Depois ele enfrentou o não da tentação, quando a mulher de Potifar se levanta contra ele. E ele agora decidiu não se contaminar. Depois ele recebeu o não à mágoa dentro da prisão. Se você for ler o livro de José, você vai ver ele falando com Deus: Senhor, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Aí passa, está lá lendo, passa mais um pouquinho: Senhor, lembre-se de mim. Só que tinha uma coisa: se Deus se lembrasse de José fora do tempo, ele não cumpriria o propósito de Deus para a vida dele. É bem simples. Se o copeiro-chefe tivesse se lembrado de José assim que ele saiu da prisão, ele seria um auxiliar do copeiro-chefe. Mas Deus permitiu aquela santa amnésia, porque normalmente nós ficamos muito agradecidos com os homens de Deus da nossa vida. Fica ou não fica? Quando você ora lá e o filho da pessoa é curado, quando você ora lá e a pessoa estava na pobreza extrema, porque você foi abençoado pelo homem de Deus que falou e aconteceu, como é que você fica com o coração? Você quer abençoar ele de alguma forma? É assim que eu me sinto todas as vezes que eu fui abençoado. Às vezes é pregando, o pastor estava pregando e Deus falou comigo, eu falei: meu Deus do céu, eu mandava uma mensagem: Pastor Luiz, obrigado, o Senhor mais uma vez foi usado de Deus para falar comigo. Pastor Adamés, obrigado. Sério, por que eu faço essas coisas? Porque de alguma maneira ele tem que saber que ele foi usado de Deus para a minha vida, porque esse é o coração. Por isso eu não acredito que o copeiro-chefe se esqueceu por esquecer. Não, Deus permitiu. Foi uma amnésia. Eu acredito. Mas quando José foi lembrado, Deus mudou a história completamente de José. E não foi lembrado para ser auxiliar do copeiro. Ele foi lembrado para ser o governador geral do Egito. Às vezes você está aí
com muitos não sobre a sua vida. E você tenta se mover e não acontece, e você estuda e a coisa não dá certo, e você planeja e faz metas e faz planos e começa a caminhar e tenta fazer tanta coisa, e as coisas parecem que não deslancham. Mas eu vou dizer para você: continue firme, crendo na promessa de Deus, porque certamente vai acontecer para a glória de Deus. Se Ele colocou o sonho no seu coração, Ele vai te capacitar a continuar a crer na visão que Deus te deu. Eu tenho meu filho Arthur, ele tem 5 anos, e ele gosta de doce. Ele não gosta de nada de sal, come coisas salgadas, mas não gosta. Ele gosta de doce. Se eu oferecer chocolate, vai comer a tarde inteira. E aí, lá a gente tem esses negócios, né? De não dá, segura. E esses dias eu fui comer um chocolate. Quem está vindo? O Arthur. O que eu faço? Humildemente. Porque o menino é doceiro. Guardei. E ele não dá conta de abrir os sacos, os docinhos, ele vem: pai, abre aqui. Eu, não, rapaz, conversa com sua mãe lá. E aí, para não dar essas coisas, eu nem mostrei. Mas Deus não é assim. Tudo que Deus mostra para você é porque Ele quer te dar. Se Ele te mostrou, te deu uma visão, te deu um sonho, é porque Ele quer colocar nas suas mãos. Se Deus deu a visão da prosperidade, é isso que você vai ter, se você crer. Se Deus deu a visão do seu ministério, porque muitas vezes nós, sem percebermos, nós deixamos o chamamento de Deus na nossa vida de lado e corremos atrás apenas de recursos financeiros. Mas não é isso que Deus fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentada alegria, vai ser acrescentada bondade, vai ser acrescentado pessoas que vão ser conexões para que você possa alcançar os alvos da sua vida, vai ser colocado recursos financeiros, vai ser acrescentado. E mais que isso, é a satisfação de fazer a obra de Deus. Você pode pegar, às vezes, né, eu fico olhando, eu observo muito, eu estou lá observando, tem muita gente que tem pouco recurso, mas tem uma alegria explodindo dentro do coração. Tem muita gente que tem muito recurso, mas tem uma tristeza enorme dentro do coração. Eu quero ser aquele que tem recurso e alegria, mas eu quero também, na época que não tem todo o recurso que eu espero, alegria, porque sei que vai chegar a hora. O sim de Deus vai acontecer em nossas vidas para a glória de Jesus. O sim de Deus está no seu futuro. Não desista, continue crendo para a glória de Deus. Você crê? Eu queria pedir para você, todas as vezes que você sentiu o coração se enchendo de fé, fala amém, fala aleluia, fala glória a Deus, mas não fique sem fazer nada. Por quê, pastor? Porque se Deus falou e você não concordou com amém, você não recebeu. Deus aqueceu o seu coração, solta um amém, solta um glória a Deus, solta um aleluia, mas faz alguma coisa, se necessário, levanta da cadeira e dá glória a Deus. Você está me entendendo? Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus escolheu você. Interessante, lá em Números 13, versículo de 1 a 2, quando Moisés envia alguns homens em missão e reconhecimento da terra de Canaã, a palavra de Deus fala que terra que dou aos israelitas. Uau! Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Olha para você ver, Moisés manda em cima da palavra de Deus que falava, terra que eu dou. O irmão, antes de eu continuar aqui, o irmão falou assim, pastor, meu irmão descobriu, né, olhando no Instagram, falou, nossa, mas você deixou tudo isso para vir para cá? E eu falei, sim, mas como é que você pode deixar? Porque o mês que prometeu lá, prometeu para cá. Amém. O mês que garantiu é o mês que garante. E não é homem, acredite.
Homens muitas vezes conseguem te garantir finanças, mas não conseguem garantir o fruto. Não é verdade? Mas Deus não. Deus garante o resultado completo. Amém. Finanças, Amém. frutos, Amém. alegria, Amém. paz no espírito. Deus garante para você que no fim a vitória é sua. Amém. Que no fim a bênção de Deus é estabelecida. Amém. Ele garante para você. Por isso que para mim não tem esse sentimento de perda, mas tem um sentimento de vitória e avanço de nível. Amém. Quando Deus te ama para águas, te chama para águas profundas. Mas voltando aqui em cima do texto, olha para você ver. Envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Mas você sabe o que aconteceu. Dos 12 que foram, 10 tinham o mesmo argumento. Dos 12 que foram, só 2. E esses 2 que creram na palavra de Deus foram quase mortos. Que o resto queria matá-los. É como se fosse assim: eu vou combinar aqui com o Tom, com o Valteno, e nós vamos chegar e entregar o mesmo relatório para a pastora Sueli. Só que no meio do caminho, Deus fala com um de nós, e aí um volta e fala aquilo que é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. É como se fizéssemos um complô. Olha, vamos combinando aqui um assunto, vamos chegar lá e vamos falar. Tem que ser desse jeito. Só que 2 deles quebraram essa conversa e falaram: eia, subamos e possuamos a terra. Então eu ouso dizer para você, assim como Josué e Caleb tiveram outro espírito e disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque Deus já liberou, eu ouso dizer para você: eia, subamos e possuamos a terra. Amém. Subamos e possuamos a terra de Portimão. Amém. Subamos e possuamos a terra de Portugal. Amém. Porque você foi chamado por Deus para cá. Você não sabe, mas Deus é que gerou no seu coração esse querer e esse realizar. Amém. Deus gerou. Por isso não duvide. Queria chamar o Tom aqui para frente. Estamos chegando no final da nossa pregação, mas eu vou falar algo tão profundo. Muitas pessoas, elas não se permitem tomar nãos. Esses dias eu estava ensinando meus filhos a tomar não, principalmente o caçula, porque os mais velhos já conseguem tomar um não mais caprichado. Mas o caçula, ele sofre. Mas pai, não sei o que, eu vou chamar minha mãe. Vai lá, chama lá a sua mãe. É um sofrimento. Pastor, por que você está falando isso? Porque os nossos filhos precisam aprender a permanecer, mesmo quando tem nãos receber. Eu sempre falei com os meus discípulos, nós mexemos com adolescentes, jovens casados, e eu falava para eles: olha, ninguém pode segurar a vontade de Deus na sua vida. Seu pai e sua mãe quer dar para você aquilo que você realmente valoriza. A gente convidava as pessoas para ir na célula, eles bloqueavam. Eu falei: você não está indo na célula porque ainda seu pai e sua mãe não consideram que você considera importante. Porque tudo que você considera importante, você é insistente. E pede, repete, bate. E o pai fala: para de falar disso. O moleque não para. Se eu prometer alguma coisa para o Augusto, esquece. Ele vai me lembrar até o dia acontecer. Não sei se os irmãos também têm filhos assim. A cada passo: pai, o senhor falou. E quanto mais perto estiver chegando da data que você falou. O Arthur falou com a mãe dele: a senhora falou que ia me dar um brinquedo. E falou. Nós fomos lá e compramos uma caixa de Lego. Eu já não aguentava mais. Um dia eu inventei de falar:
Ele falou assim: Augusto, pai, eu quero a espada do Thor, machado. Gente, onde que achava isso em Goiânia? E eu falei: papai vai te dar, porque eu pensei, vou no camelódromo, lembra? Sim. Vou no camelódromo e vou comprar essa tal dessa espada. Fui no camelódromo e não tinha. E ele nem aí. E ele: pai, eu quero a espada, eu quero o martelo do Thor, eu quero o martelo do Thor. Aí uma irmã se compadeceu, ajudou a procurar, comprou o machado do Thor. Eu falei: graças a Deus por Jesus. Ele não ia parar, porque ele é assim. Nós às vezes deixamos de ter a fé da criança. Ela não quer saber se o pai tem dinheiro ou não, não quer saber se vai ter comida ou não. Ela quer comer. A pastora Sueli já viu os meninos lá, olha que deu o horário da fome. Aí você tenta: vamos fazer um lanche, não sei o que. Eu estou com fome, eles não esperam e fica lá. Aí sai um, vem o outro: mãe, estou com fome. Acabou de almoçar. Eu falo: meu Deus, dá dinheiro para sustentar esses meninos, meu pai. Mas você tem um pai que te ama. Jesus te ama. Ele está aqui para você. Ele está aqui para amar você. Eu vou ler uma história aqui tremenda e poderosa. Tem coisas que vão demorar um pouco mais. Mas quando acontecer, você não vai se lembrar do tempo da escassez. Os irmãos estão entendendo? Alguém já andou de ônibus no Brasil? Lembra como que era? No horário de pico? Era maravilhoso. Não era bom, não era bom. É horrível. E aí, mas um dia eu casei. Um dia eu comprei meu carro. E um dia eu não me lembrava mais como era andar num ônibus lotado, fedido, cheio de gente que não passava desodorante. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a mãe, quando está em trabalho de parto, ela sofre muito. Mas depois que o filho nasce, ela não se lembra mais da dor. Por isso que ela aceita ter outros filhos. Ela lembra agora da emoção de ser mãe, de ver uma criança crescendo. Minha esposa, na hora que a gente estava desmamando, um estava engravidando de outro. Pelo amor de Deus, vai gostar de criança assim. Graças a Deus, eles vão lá que adora. Senão eu estaria com mais um no colo. Mas depois eu fiquei pensando: por que nós fizemos a laqueadora? Poderia ter mais filhos mesmo. Porque filho é bênção. Filho é bênção. Filho é bênção demais. Você já imaginou viver uma vida sem seu filho? Você já... Se ele morresse, ou então se ele não existisse, como seria minha vida? Você não consegue mais tirar a pessoa, porque ele faz parte da sua vida. É bom demais. Mas eu quero falar para nós finalizarmos de Elias. A Bíblia fala que ele orou para não chover, e por 3 anos não choveu. Não caiu uma gota de orvalho na terra. 3 anos e meio não choveu. Depois o Senhor vem e fala com Elias: pode mandar chover. E Elias agora se ajusta e vai orar. A Bíblia fala que ele ouviu o sim de Deus, assim como você também tem ouvido o sim de Deus para a sua vida, e foi orar. Acredite, há coisas que Deus falou com você, e você precisa orar para trazer existência. Deus disse o sim e o amém. Agora chama através dos seus joelhos no chão, chama através da oração, chama clamando, chama buscando.
chama. A Bíblia fala que ele colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar, e começou a clamar, e começou a pedir. E aí ele pega e chama seu discípulo e fala: olha, vai ali mais para frente e vê se você vê alguma coisa. E a resposta desse discípulo era sempre não. Olha que coisa tremenda. Elias teve a convicção, mas por 6 vezes, Elias tomou um não. Os irmãos estão entendendo? Deus falou com você: vem, pode vir, vamos. Aí veio o primeiro não: vem. E ele fala: vai lá olhar. Segunda vez, Deus mandou você empreender, deu errado. Segunda vez, Deus mandou você empreender, você vai a terceira vez, e muitos não conseguem passar nem na segunda. Outros nem tentam a segunda. Deus fala para você investir. Muitas vezes você não consegue investir nem o primeiro tempo. Você fala: nossa, já fiz demais. Não, você não fez demais. Faça até acontecer o que você deseja ver. Continue crendo na palavra até ela acontecer. Elias está lá, terceira vez, o servo foi. Vai, ele foi. E ele continuava orando lá. E a hora que o servo chegava, não. Quarta vez, vai lá ver, que ele está mandando chover. E não tem uma nuvem no céu. Não tem um sol escaldante, tipo de Portimão. É o que tem. Quando você for lá em Israel, você vai concordar comigo. Lá é quente, igual aqui. Não é? A senhora foi na época quente? Eu fui lá nas 2 vezes que eu fui. Eu fui quente. À noite é um ar quente correndo nas vielas, corrutebes, anetas. Quente, não tinha nada. O servo vai a 5ª vez. E o servo deve ter pensado: rapaz, esse Elias fala que Deus fala com ele, mas dessa vez eu acho que ele errou. Não tem essas coisas? Deus falou, você tenta uma, tenta 2, tenta 3, tenta 4, e o povo está olhando para você e está dizendo: será mesmo que ele foi chamado de Deus? Porque se fosse de Deus, seria mais rápido. O irmão da minha esposa, ele comprou um restaurante em Goiânia. Ele morava em outra cidade, lá no Pará. Vem para Goiânia e compra um restaurante. A hora que ele abre o restaurante, pandemia. Fecha tudo. E ele ficou fazendo marmitas e entregando por aplicativo. Mas só dava para ele pagar as contas, tipo assim, no mês. E às vezes atrasava uma, pagava outra, daquele jeito. E aí ele falou, a esposa dele falou assim: Rafael, nós vamos vender o restaurante. Porque ficou 2020, 21 e 22, início do ano de 22, sem perspectiva de grandeza financeira. E eu falei assim para eles: olha, vocês aprenderam a mexer, vocês estão hábeis a mexer, vocês estão bons já no que vocês fazem. Espera mais um tempo, que às vezes vocês forem começar outra coisa, vocês vão gastar muito recurso, não vai ter o retorno que vocês estão esperando, porque vocês não sabem, vocês vão ter que aprender para depois ter retorno. Mas aqui vocês já sabem. Espera. Não tem esses que tentam uma coisa e tenta outra e tenta outra. Não, se Deus falou numa área, acredite, porque Deus vai te fazer perito. Aleluia. Amém. Você está vendo alguém perito? Sobre muitos serão colocados para a glória de Deus. Passou 2 meses, irmãos, na presença de Deus. 2 meses. O restaurante virou. E eles falam que do dia para a noite eles não param de ganhar dinheiro. Não param. Pastor, por que você está contando isso? Por causa dos nãos. O não da pandemia quase os fez perder uma porta de Deus para a vida deles. Eles prosperaram,
estão quitando a casa deles, compraram um carro maravilhoso, colocaram as filhas nas escolas particulares, e aí mudaram de lugar, agora estão morando num lugar nobre em Goiânia, tudo pela graça de Deus, porque não desistiram. Às vezes o diabo está aí soprando a sua cabeça para você desistir. Não desista do que Deus falou com você. Eu nem estou falando isso por causa da história de alguém, estou falando isso por causa da nossa história com Deus. Porque o diabo não para. Ele é ladrão, mas ele não é chamado de ladrão. Ele mata, mas não é chamado de assassino. Ele é chamado de acusador, que vem para acabar com você o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Elias estava ali, pela sexta vez agora. Ele poderia ter desistido na sexta vez, e não desistiu. O servo foi lá, olhou, o que você vê? Deve ter virado quase uma piada. A mesma coisa das outras vezes, não vi nada. A Bíblia não conta. Mas imagina, vai lá, o que tem? Nada. Vai lá, o que tem? Nada. Nada. Muitos já teriam parado na segunda vez, outros na quinta vez, mas na sexta, pelo amor de Deus, Elias não parou. Na sétima vez, ele viu um sinal. Na sétima vez, ele viu uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Interessante que aí o servo deve ter vindo cheio de alegria e espantado. Meu Deus, olha lá o sinal. Mas é tão pequenininho, mas falou. E Elias pega e fala: vai lá e avisa cá, manda ele correr, porque a chuva vai descer. Aleluia. E tinha que avisar, porque a glória da chuva não seria dada a Baal, seria dada ao Senhor dos Exércitos. O seu futuro hoje está próximo. O seu sim está próximo. As bênçãos que Deus tem para a sua vida estão próximas. Porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder dele que opera em sua vida. E se você crer, eu ouso dizer, você vai viver os dias mais felizes da sua vida.